Seja bem-vindo nessa série, o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. É repetitivo, mas é de propósito que eu faço, para que as pessoas entenderem porque eu estou passando todo o Evangelho de João. Quem pegar a Bíblia do Ferreira vai ver que, na realidade, eu estou indo capítulo por capítulo do Evangelho de João, na tradução do Ferreira de propósito, que eu escolhi essa porque é a mais lida, eu sempre tenho chamado a atenção nisso, porque o Evangelho de João é o mais espiritualizado de todos os evangelhos. Os outros são belíssimos, não tenha dúvida, o Evangelho de Marcos é belíssimo, aquela coisa pragmática do Marcos. O Evangelho do Lucas é uma poesia, o Lucas é um artista para escrever, muito culto, grego culto. O Evangelho do Mateus, aquela cultura dos hebreus, ele chamando a atenção que Jesus é o mesmo Cristo, diferente do Marco, que mostra Jesus o servidor de todos, ou o Mateus chamando a atenção que Jesus é o rei de Israel, que eles estavam esperando, o Messias prometido, o Cristo. Mas o João, ele mostra realmente o Cristo. Por isso que o Evangelho de João é diferente, é o mais espiritualizado. É como se fosse uma galeria que você vai entrando. E principalmente quando você entende que o Evangelho de João, os 13 primeiros capítulos é Jesus no povo. Dos 3 até os 17 é Jesus com os discípulos, ele ensinando. Depois é praticamente Jesus sozinho. É ele sozinho, é como se fosse uma réplica do templo. Tem a parte do povo, tem a parte que os sacerdotes vão e tem uma parte que só o sumo sacerdote vai. É bem interessante quando você vai olhando ou vê a galeria que o João está mostrando. Mas o Espiritismo, porque o Espiritismo é quem melhor você vai entender o Evangelho do João. O Espiritismo é a chave desse entendimento desse Evangelho. O Espiritismo entende o Cristo. Dá para você entender. E você conhecendo o Cristo, você conhece o inconsciente puro do Cristo. Você tem ideia do que é o inconsciente seu. Jesus, ele vem ensinar o que o Pai quer que ensine. Ou seja, conhecendo Jesus, você tem uma ideia pálida do que é Deus. E que você tendo essa ideia, você vai ter também a ideia do que é Deus dentro de você, o Cristo dentro de você. Jesus veio acordar isso. Jesus veio acordar o inconsciente puro de nós, veio acordar a parte divina em cada um de nós. E essa parte divina precisa vir para a nossa consciência. Nós trazemos muita coisa da nossa inconsciência lá atrás, coisas que não servem mais, mas nós trazemos. Agora precisamos trazer essa parte pura, divina de cada um. Por isso que eu uso esse trio, o Evangelho de João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro, para que nós pudéssemos entender isso tudo. A lição de hoje é Jesus perante Anás. Jesus já tinha atravessado aquela quinta-feira que ele deu tantas informações para os discípulos, inclusive que ele tinha naquela quinta-feira chamado a atenção que depois viria o Consolador Prometido relembrar tudo que ele tinha que ensinar. E o Consolador Prometido, na realidade, tem algumas pessoas que não aceitam. É o Espiritismo, a volta do Consolador Prometido, o Espírito da Verdade, para relembrar de novo os ensinamentos do Cristo sem as amarras dogmáticas, às vezes algumas dogmas, que desculpe, irracional. Mas o Espiritismo vem relembrar de novo o Cristo, trazer esse Cristo para ser relembrado, porque Jesus, apesar de tudo, ainda é o grande desconhecido para a sociedade. E ele vai precisar ser discutido, ser entendido em todos os caminhos. Mas na lição de hoje é Jesus perante Anás. E assim, no capítulo 18, no versículo 12, ele começa dizendo assim: assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no
e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Aí você começa a entender nessa primeira parte. Jesus foi preso. Você lembra da lição? Os soldados, como ele diz, vão com os guardas dos judeus, a escolta, vai lá para prender Jesus e o Judas vai juntos. É uma lição fantástica quando vão prender e Jesus usa aquela frase para Judas: amigo, a que vieste? Olha que lição, a que vieste? O Judas, que depois, coitadinho, a gente sabe o que ia acontecer, ele ia entender a loucura que fez, ia devolver aquelas 30 moedas que recebeu lá dos líderes religiosos, e depois, no desespero imenso, no sentimento de culpa imenso que ele não soube administrar, ele comete o suicídio. Nós sabemos a loucura disso. Mas Jesus, ele diz assim, os guardas prenderam Jesus. Prenderam, porque Jesus deixou. Porque lembra que os guardas caem 3 vezes até que Jesus se entrega. E eles manietaram, amarraram as mãos de Jesus. E conduziram primeiramente ao Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Ora, o Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. O chefe, o sumo sacerdote, disse que deveria morrer um homem pelo povo, porque senão seria pior. Ele estava dizendo uma verdade tão grande, ele estava sendo um instrumento que ele não tem ideia do que ele estava cometendo naquele instante. Instrumento, porque ele é religioso, mas na realidade ele não entendia a essência religiosa. Por isso que Jesus dizia para alguns religiosos: vocês não vão para o reino dos céus, nem deixem os outros irem. É muito interessante. O religioso, somente quem comanda, é muito importante ter cuidado, porque às vezes nem ele vai, nem deixa ninguém ir, porque ele está vibrando numa frequência que não é a frequência crística. É importante que saiba disso. Aí ele diz, aí continua, aí que ele vai levar para o Caifás. Ele diz assim, então, no capítulo 19, então o sumo sacerdote interrogou a Jesus, ele interroga Jesus, acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Ele vem perguntar a Jesus sobre os discípulos e a doutrina de Jesus. Declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas, como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Ele queria saber o que é que Jesus ensinou para os discípulos, o que é que ele estava ensinando, o que era que ele trazia de misterioso. E Jesus disse, eu ensinei abertamente, ensinei no templo, nas sinagogas, ensinei nos mercados, ensinei no meio do povo. Eu falei para as multidões, eu demonstrei e mostrei sinais, como João usa o termo sinais, ou seja, curando cego, aleijado, leproso, obsediado, cego, surdo, fazendo coisas, multiplicação dos pães, a transformação da água. Eu fiz tudo abertamente, não fiz nada oculto. Então não tem nada oculto. Ele está chamando, nada disso oculto. Por que me interrogas? Jesus fala. Pergunta aos que ouviram o que eu lhe falei. Sabe eles o que eu disse? Ele está dizendo que não era ele que tinha que interrogar. Interrogar os que o viram, as pessoas que o viram. E tinha muita gente que o viram. Inclusive gente que pertencia ao Sinédrio, que era o Caifás, o chefe. Sinédrio. Como o exemplo do Nicodemo. Nicodemo era do Sinédrio, era um dos chefes do Sinédrio. Nicodemo teve conversa com Jesus. É assim que o João descreve lá, Nicodemo procura Jesus na calada da noite, e Jesus
ensina aquela belíssima lição quando Jesus diz: é preciso nascer de novo para ver o reino dos céus. Aí ele diz: mas como nascer de novo? Entrar de novo no ventre da mãe? E Jesus disse: Nicodemos, você é chefe, mestre da sinagoga, mestre do sinédrio, e não sabe isto. Ele está chamando a atenção. Que é uma lição fantástica, mas isso já foi discutido no outro capítulo. É uma lição fantástica. Mas o Nicodemo era do sinédrio, José de Arimateia era do sinédrio. José de Arimateia. José de Arimateia, Nicodemos, ele foi lá, quando Jesus foi crucificado, foi ele que, José de Arimateia, que emprestou o túmulo para colocar Jesus num túmulo que ninguém nunca tinha usado. Foi ele que foram pedir lá a Pilatos para enterrar o corpo, tirar o corpo da cruz. Tirou lá da cruz, entregou a Maria e enrolou nos lençóis com alguns incensos, mirra, e colocou ali. Então, gente, ele falou para o povo, inclusive para os judeus, principalmente até para a gente do Sinédrio. E muitos fariseus foram lá interrogar Jesus e normalmente saíam engasgados porque tentava pegar Jesus, como aquele episódio da mulher lá que cometeu adultério. Vem, mestre, é lícito isso, o que é que Moisés manda que apedreje o Senhor, tentando pegar Jesus. Quando dá aquela frase fantástica, Jesus atira a primeira pedra que nunca pecou, ou senão que ele testa: Jesus, é lícito pagar tributo a César? Olha, eles tentando pegar, eram chefes lá das sinagogas, dos fariseus, e Jesus de novo dá aquela lição fantástica, traz a moeda aqui e diz: de quem é a inscrição? De Moisés, de César. Aí ele dá aquela frase: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que surpreende eles, porque Jesus estava bilhões de anos na nossa frente. Tinha que surpreender. Aí ele diz aquilo, pergunta dos que ouviram. Aí ele diz: dizendo isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Olha, o guarda, dependendo, porque Jesus está dizendo uma verdade, é assim que fala o sumo, e dá uma bofetada em Jesus, o guarda. Olha que tremenda ignorância, acha que servindo o sumo sacerdote está servindo a Deus, mas na realidade não tem ideia das leis divinas. Se eles tivessem ideia, soubesse que Jesus é o diretor do planeta, dessa constelação, ele vai e dá uma bofetada em Jesus e fala: é assim que fala o Senhor. Replicou-lhe Jesus. Você vê a frieza, a calma de Jesus naqueles momentos, naqueles pseudo-julgamentos que ia começar. Replicou-lhe Jesus para o guarda: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Imagina esse soldado, quando para refletir essa lição. Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Imagina quando o soldado for lembrar disto. Como isso vai doer na sua consciência. Imagina o sentimento de culpa que esse moço atravessou. Quantos e quantos anos demora para ajeitar? O Espiritismo diz que se você faz o mal para alguém próximo de você, você até pode sentir, pode ter remorso, ter mágoa, mas o outro tem condição, às vezes, de se vingar, de lhe se obsediar, lhe perturbar. Numa próxima encarnação, ele pode vir como seu filho, seu parente, dando trabalho, tem uma série de coisas. Mas você fazer o mal para um espírito de alta hierarquia como Cristo, que não vai ter vingança, não vai ter nada, você só tem um jeito para reparar esse mal: quando você se transformar no verdadeiro trabalhador do Cristo. Olha o tempo que esse soldado demorou para recuperar dessa bofetada, porque aquela bofetada como ressoa dentro dele, como ele amaldiçoará aquela mão que abofetou o mestre, o diretor do planeta. Mas Jesus sempre ensinando. Ele aproveita
todas as lições, inclusive uma bofetada dessa para ensinar. Ele dá. Então o Anás enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote, que ele vai levar lá do sumo sacerdote de novo, e lá e investiga, e o sumo sacerdote quer punir, que depois vai levar, Jesus vai cada vez apertando mais o cerco, levar até o Pilatos para seu julgamento, que em outro episódio nós vamos falar, mas serve a lição imensa. O Caifás e Anás, chefe religioso dos maiores, era o sumo sacerdote, o Caifás, o sogro dele, também chefe. E aí não entendeu nada da essência religiosa. É como se estivesse defendendo Deus. Ele diz, ele vai matar Jesus defendendo Deus, não sabendo que Jesus é o enviado de Deus para ensinar, para servir de modelo e de guia para a humanidade, para eles mesmos. O religioso que não entende, presta atenção, leia do Evangelho de Jesus, que você vai ver as palavras mais duras de Jesus, era para o religioso que abusa. Olha quando ele dizia, bando de hipócritas, sepulcro caiado, as meretrizes e os cobradores do imposto entrarão no reino dos céus antes de vocês. Ele era duro com esse caminho. Isto mostra o egoísmo intenso e o orgulho intenso predominado. Nós, lá das coisas mais primitivas nossas, o orgulho e o egoísmo vêm durante muito tempo tomando conta do nosso ego. Mas agora precisamos tomar consciência da essência divina que está dentro de nós e começar a trabalhar, não para desaparecer o egoísmo, nem desaparecer o orgulho, mas fazer com que o altruísmo e a humildade comece a crescer dentro de nós, para cada vez ela ficar maior o altruísmo do que o egoísmo, maior a humildade do que o orgulho. Isso é um processo. Primeiro tem que tomar consciência, depois tem que trabalhar isso. O Caifás e o Anás mostra um tremendo egoísta e tremendo orgulho. Quantos anos esses dois espíritos demoraram para recuperar? Quantos anos esse soldado que bateu da bofetada no rosto do Cristo demorou para recuperar desse sentimento de culpa imenso que rolou com ele durante, com certeza, muitos e muitos anos. Meu irmão, essa lição do Caifás e o Anás é para nós refletir, como diz o Espiritismo, o orgulho e o egoísmo é a chaga da humanidade. E nós sabemos que somos espírito em evolução. E nesse processo de evolução, com certeza, esse entendimento dessa chaga, desse mal que existe dentro de nós, que nós precisamos trabalhar. E vamos trabalhando na hora que você entende. É um espírito em evolução. Ainda tem defeitos, mas tem também um tesouro imenso armazenado dentro de você para ser trabalhado. Que a lição do Anás e do Caifás, Jesus perante ele, sirva para nós, mas sirva sobretudo para trabalhar dentro de nós, trabalhar mais a diminuição desse egoísmo e desse orgulho, e possa desenvolver a humildade, a simplicidade, o altruísmo, na direção do amor, porque o Mestre Jesus é, sem sombra de dúvida, o filósofo do amor. E ele veio para isto, acordar a essência divina de cada um de nós, que está dentro de nós o tempo todo esperando, e o Mestre Jesus é o Mestre que vem acordar isso para nós. Que Deus lhe guarde, Deus lhe proteja, você, seus amigos, seus familiares. Coragem, bom ânimo, alegrai-vos que eu vim trazer a boa nova, assim falava o Mestre Jesus.